Bem, vamos lá então corrigir as provas AP3, tá? Do ensino médio, da primeira, segunda e terceira séries do ensino médio. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar o primeiro ano, que eu já corrigi as provas, né, a primeira série, e foram excelentes, tá? Com algumas, né, pequenas exceções. A maioria dos alunos tiraram notas, né, louváveis, vários 10 parabéns, tá? E agradecer também a mãe do aluno Lucas Tanaka, de além de ele ser um excelente aluno, tá tirando notas muito boas, ela, né, fez um elogio aqui ao blog, ao nosso trabalho, e eu fico contente de alguns pais estarem acompanhando, tá? Espero que cada vez mais pais estejam, tá bom? Então, quando a gente errar, também pode chegar, né, na gente e de uma forma, né, educada, dizer, ó, errou aqui, que a gente vai estar melhorando sempre. Esse é o objetivo principal, melhorar, tá bom? Então, a gente também gostamos, né, de receber elogios e críticas também, tá? Podem ser feitas sempre, tá bom? Então, vamos lá fazer então a correção, tá? Da avaliação de geografia do primeiro ano, tá bom? Da primeira série, perdão, do ensino médio, tá? Vamos lá então. A pergunta número 1 é: assinale a alternativa que contém um complexo regional brasileiro marcado pela grande atividade extrativista, fraco povoamento e desenvolvimento urbano industrial limitado, tá bom? Alternativa A, Amazônia. 2. Na divisão regional brasileira clássica aparecem 5 regiões. Na do geógrafo Pedro Pinchas aparecem 3. Assinale a alternativa que contém as regiões brasileiras apresentadas pelos estudos do geógrafo Milton Santos. Seria a alternativa D, tá? Amazônia, Nordeste, Centro-Oeste e concentrada. Responda abaixo. O que vem a ser a teoria do Big Bang? Tá? A teoria da formação do universo, tá bom, gente? Na qual tudo se concentrava em um único átomo, toda a matéria existente, e numa temperatura impressionante, tá? Alta pressão, números que não dá nem pra gente falar aqui, né, de tão grandes que eles são. Né, ocorreu a explosão num espaço-tempo muito curto, e aí o universo então está em expansão, continua em expansão, tá certo? Toda a matéria então continua, né, se expandindo. A teoria é que um dia vai terminar e vai, né, como se fosse um elástico, retornar ao ponto de partida, tá bom? Bem, mas isso leva milhões de anos, viu, gente? Vocês vão continuar vivos, não precisa ficar preocupado não. Observando o desenho que representa o nosso planeta e suas camadas expostas, escreva ao lado os nomes corretos das 3 principais camadas. Tá? Então nós vamos ter, tá bom, o nosso núcleo, ou NIF, né, que é de níquel e ferro. Depois nós vamos ter, tá, o manto, tá, ou astenosfera, e posteriormente a última camada, tá, que é a crosta terrestre ou litosfera, tá certo? Então essas são as respostas à prova de geografia do primeiro. Vamos então ver a prova de história. Assinale a alternativa que contém a classe social mais baixa de homens livres na hierarquia romana. Seria a alternativa E, os plebeus. Roma teve como marco de seu expansionismo, que a elevou a se tornar um dos maiores impérios da história da humanidade, a partir das guerras púnicas que duraram de 264 a.C. até 146 a.C. contra o Império. Alternativa B, cartaginês. Responda, 2 questões. Por que os tribunos da plebe, Tibério e Caio Graco, foram sistematicamente assassinados pelo Senado romano? Bem, eles tentaram fazer reformas populares, eram os tribunos da plebe, tá? Distribuir trigo para a população, a lei frumentária que veio com Caio Graco posteriormente, e o Tibério tinha iniciado, né, uma reforma agrária, distribuir as terras que tinham, né, além de 310 acres de terras com a população mais pobre, tá bom? Então foi feito, né, um complô do Senado e acabaram assassinando os dois, um após o outro, os 2 irmãos, né? Se revezar no poder. Defina a política que ficou conhecida como pão e circo do imperador Otávio Augusto, que governou de 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Era basicamente, né, você distribuir alimentos, trigo para a população produzir seu pão, tá? E shows, espetáculos, né, nos templos, nos parques romanos, para entreter a população, para esta não se preocupar com política. Então a população alimentada, tá, e vendo shows, ela não se preocupa com política. Cuidado, hein? Isso é um lembrete para nós brasileiros, né? O time é campeão, né, tem um churrasquinho em casa e nada de olhar a política. A política é chata e aí o Brasil vai pro buraco, tá bom? Atenção nisso, gente. Vamos lá então agora a prova de história. Segundo ano do ensino médio. Não, desculpa, geografia, perdão. Prática capitalista marcada pela especulação financeira, que pode do dia para a noite aferir milhões ou até bilhões de dólares em lucros, como também pode falir grandes conglomerados industriais e financeiros. É a alternativa A, o lobby. Uma ideia falsa. 2. Tipo de bloco econômico, no qual é comum a prática de uma tarifa externa comum aos países que não pertencem ao bloco, e do qual a maioria dos produtos comercializados entre os países membros são livres de impostos. Seria a alternativa, então, a alternativa D, uma união aduaneira semelhante ao Mercosul, do qual o Brasil faz parte.
Como a participação do turismo vem sendo cada vez mais importante na economia mundial? Ora, obviamente quem está fazendo turismo consome muito, né? Souvenirs, as viagens, as passagens aéreas, né? Os hotéis das quais ficam hospedadas, girando a economia, sendo hoje um dos grandes filões do turismo, tá? Um bom curso de faculdade para se fazer também, hein? Profissão do futuro, gente. Define o que vem a ser um bloco econômico marcado pela união econômica e monetária. União econômica é ter taxas semelhantes, tá? É você ter uma taxa aos produtos externos e derrubar as barreiras alfandegárias, ou seja, os impostos entre os países membros. E no caso, uma união monetária é quando você tem uma moeda única. No caso, hoje no mundo, você tem a União Europeia apenas como sendo o único bloco nesse sentido, tá certo? Vamos lá para a prova de história, então, do segundo ano. Rápido. O principal temor da classe aristocrática brasileira à época do primeiro reinado era a possibilidade de o Brasil do imperador Dom Pedro I, um português, vir a ser a alternativa D, recolonizado por Portugal. Qual era o partido político existente no período do governo Dom Pedro I, que era, na verdade, um contrassenso, tá? Ou, né, no cenário político brasileiro, tá certo? Ou seja, seria uma coisa totalmente, né, impensável, um contrassenso, tá? Um disparate, como eu coloquei na avaliação original. Bem, era o Partido Português, a letra E. Responda. Por que o primeiro projeto constitucional do Brasil Livre, conhecida como Constituição da Mandioca, não foi aceito por Dom Pedro I? Primeiro que limitava a ascensão do comerciante português, porque o voto era censitário nessa Constituição, ou seja, pela riqueza. E a riqueza agrícola, ou seja, o principal produto na época, né, que tinha maior projeção, era a mandioca no caso do Brasil. Então por isso que ela ficou conhecida como Constituição da Mandioca. E também limitava muito os poderes de Dom Pedro I, tá bom? Define o que vinha a ser o poder moderador, presente na Constituição otorgada por Dom Pedro I. Ou seja, além dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, você tinha um quarto poder, que era o poder moderador, tá certo? Que nem o presidente Lula, né, companheiro, tinha um quarto poder, tá? Esse quarto poder, então, né, dava ao imperador poderes plenos. Se o Congresso votasse algo, o Parlamento votasse algo, ele dizia que não e acabou, tá? Era a sua ideia que ficava no final, tá? Ou seja, um centralismo total. Vamos lá, então, voando para o terceiro ano, prova de geografia. Questão da Inatel, Minas Gerais. No Brasil existe uma massa de ar que se origina sobre a Amazônia e é responsável pelo regime de chuvas de verão da maior parte do país, inclusive de uma parte da região Nordeste. Essa afirmativa refere-se à massa de ar, tá? Alternativa C, equatorial continental. 2. O STJ de São Paulo. A vegetação em questão é muito parecida com a savana africana, constituída por uma vegetação caducifólia, predominantemente arbustiva, de raízes profundas, galhos retorcidos e casca grossa. É uma vegetação plenamente adaptada ao clima tropical típico, com chuvas abundantes no verão e inverno bastante seco. Trata-se do cerrado, alternativa C, tá certo? Vamos lá. Responda. Quais são as características principais da vegetação do domínio amazônico? Folhas largas, né, latifoliada, vegetação densa, tá? Chove muito, então essa vegetação é muito imponente, muito alta, perene, quer dizer sempre verde, higrófila, adaptada a grande quantidade de água, tá? Heterogênea, com grande diversidade de espécies vegetais e também, por que não dizer, né, não é da questão, mas animais também. O que é e qual a importância das matas galerias auxiliares presentes no domínio do cerrado? São as matas que ficam em volta dos rios, tá certo? As matas galerias auxiliares, importantes para evitar o assoreamento dos rios com suas raízes, né? A mata fixa, tá bom? As margens do rio, a terra, tá bom? Evitando o assoreamento deste e também para a reprodução de peixes, tá? E alimentação destes, tá certo? Esta é a importância das matas galerias auxiliares. Voando para a questão de história do terceiro ano. FEI de São Paulo alterada. As guerras entre Roma e Cartago, da qual resultou o início do expansionismo romano, ficaram conhecidas como a alternativa C, Guerras Púnicas. Bem, 2. Assinar a alternativa que contém o nome dos dois legisladores que tentaram tomar o Império Romano mais justo com os plebeus, ou seja, tentaram tornar, tá, o Império Romano mais justo com os plebeus. Tá bom? Tibério e Caio Graco. Tá? A questão é muito parecida com a do primeiro ano, que a matéria foi a mesma. Como era a política com relação à população plebeia do imperador Otávio Augusto, 27 a 14 depois de Cristo? Ou seja, quase igual à questão do primeiro ano também, era distribuir, né, pão, né, trigo, tá, e espetáculos para entreter a população. Como se deu a conquista do mar Mediterrâneo pelos romanos? Ou seja, após derrotarem Cartago nas guerras púnicas, os romanos então iniciaram seu expansionismo, tá, e sua hegemonia sobre toda a orla do Mediterrâneo, tornando este então, como se diz, né, na época da língua romana, o Mare Nostrum, tá certo? Então é isso, gente. Valeu pela paciência de vocês aí e até mais.